Olá, alunos do primeiro ano. Vamos para mais uma aula de filosofia na página 39 do nosso livro didático, tá? Vamos trabalhar hoje cultura como construção humana. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a questão de cultura, a questão de símbolos, a importância do símbolo, e a gente não pode aqui deixar de momento algum que ao se falar de cultura, nós não podemos esquecer em momento algum da importância simbólica das coisas. As coisas elas vão ganhando significado para a gente, e esse significado é um significado simbólico, tá? E essa simbologia, esses símbolos que acompanham a nossa sociedade, eles vão ser fundamentais para a gente entender as coisas, para a gente se comunicar. Nós estávamos falando da questão de símbolo, da questão de comunicação. Nós vimos aí que uma das principais diferenciações entre homens e o restante das outras espécies, o restante dos outros animais, é exatamente essa capacidade de significação das coisas, de dar significado para as coisas. E o que é essa significação das coisas? Nada mais é do que a gente simbolizar, dar significado, entendeu? E a partir daí a gente vai construindo esse assunto que nós vamos entrar agora, que é a questão da cultura como construção humana. O que diz aí? Ó? Diz assim, ó, o mundo que resulta do pensar e do agir humano não pode ser chamado de natural. O ser humano, ele diferentemente dos outros animais, os outros animais eles vivem com a capacidade, ou melhor, não é a capacidade, com o que a natureza lhe oferece. Então, o ser humano, os animais, ele vai utilizar da natureza. O ser humano não. O ser humano, ele transforma, ele se adapta, ele cria, ele faz a intervenção na natureza. E essa intervenção, ela não pode ser chamada de natural, mundo natural. E é exatamente nessa transformação da natureza é que nós vamos ter a cultura. É exatamente nessa construção da natureza que nós vamos ter a cultura. Tá? Então, por isso a cultura é a construção humana. Os animais, eles não são capazes de produzir cultura. Aí vocês podem perguntar, mas espera aí, os animais fazem as coisas, eles transformam as coisas. Na verdade, eles agem por instinto. No momento que o João de Barro ele constrói o seu ninho, como se fosse uma arquitetura, um arquiteto de primeira, que ele faz todos iguais, um arquiteto, um pedreiro, um engenheiro de primeira. Só que eles não criam, ali é instinto. Desde que o João de Barro é João de Barro, ele sempre construiu um ninho daquele jeito. Então ali é o instinto dele, age por instinto. Não é uma construção cultural. O ser humano não. O ser humano é diferente. O ser humano ele cria as coisas. O ser humano ele inventa, ele se adapta. Ele, dos meios mais difíceis, nos meios mais inóspitos que o ser humano tem na Terra, o ser humano é capaz de sobreviver. O ser humano sobrevive no Alasca, o ser humano sobrevive no Polo Norte, no Polo Sul e no deserto do Saara. Então o ser humano ele tem essa capacidade de transformar o meio onde ele vive para se adaptar, para melhorar suas condições de vida. Então tudo isso aí é a produção cultural, a transformação do mundo se chama cultura. O ser humano se constrói a humanização, como nós falamos, através da sua cultura. É por isso que a cultura ela é dinâmica. É por isso que nós jamais podemos nos manter estáticos, sem modificação. Entenderam?
Então a gente tem que buscar o entendimento, a compreensão do mundo que a gente está inserido, saber quais são as condições que esse mundo nos oferece. Nos oferece de quê? De nós transformá-lo para melhorar nossas condições de vida. O exemplo dessa transformação cultural e trazendo para nosso dia a dia, vamos pegar aqui o homem nordestino. O Nordeste, segundo alguns estudiosos, devido à chapada da Borborema, que fica na região ali de Pernambuco, por ali, próximo aí entre a zona da, se eu não me engano, não tenho muita certeza, mas eu acho que é entre a zona da Mata e o Agreste, que são zonas do Nordeste, né? E o Sertão, fica nessa região, é uma cadeia não é nem montanha, fica mais alto, é uma chapada mais alta, que impede, por exemplo, as frentes frias a entrar com frequência aqui no Nordeste. Então a Chapada da Borborema, ela tem esse problema, né? Ela impede que a grande quantidade de chuva entre no sertão nordestino. E aí o ser humano, ele é capaz de viver no semiárido nordestino. De uma certa forma, é uma região inóspita para se viver. Não é uma das melhores, não é uma região que oferece as melhores condições para o ser humano sobreviver. Tem a seca, consequentemente, através da seca, tem a questão da escassez da água, os animais não têm grande produtividade, o solo é muito ácido e pedregoso e um pouco umidade. Então existem todos esses fatores climáticos que impedem que a região semiárida nordestina seja uma região que ofereça as melhores condições para o ser humano sobreviver, para o ser humano fixar moradia no Nordeste. No entanto, o ser humano ele consegue vir para o Nordeste e sobreviver aqui no Nordeste, produzir aqui no Nordeste, se adaptar no Nordeste. Com todas essas condições, para vocês terem uma ideia, o Nordeste hoje se transformou num grande celeiro de produção de fruta, que fica na região de Petrolina e Juazeiro, Pernambuco, Bahia, ali uma cidade ao lado do outro, com o Rio São Francisco entre as duas. O que foi aquilo ali? Foi uma adaptação. Se a gente hoje não tem condições, aliás, não é nem condições, a gente não tem uma média pluviométrica, que é isso? Chuva, num período regular do ano, ou seja, todo ano nós temos 3 meses de chuva, e que é o normal no Nordeste, né? Dezembro, janeiro e fevereiro são os meses chuvosos, a estação chuvosa aqui no Nordeste, e o restante de 9 meses a gente passa sem chuva. Então abastecimento de água é uma dificuldade. Então o que o ser humano faz? Ele faz intervenções na natureza. Ele faz açude, ele faz barragem, ele faz tanque, ele vai procurar água no subsolo, nos lençóis freáticos existentes. Hoje existe a tecnologia da cisterna. Então o ser humano ele vai se adaptando. Sabe como é que dá o nome disso tudo isso aí? Cultura. Tá? Cultura. Entendeu? Isso é a cultura. O ser humano vai transformando o ambiente para melhorar a qualidade de vida dele. Por que se começar a construir prédios nas grandes cidades? Prédio de 20, 30, 40 andares. Pela escassez dos terrenos. Imagine se você pegar a cidade de São Paulo e fazer
todo mundo botava a morar em casa. São Paulo triplicava, ou não sei quantas vezes crescia mais, fosse casa para todo mundo, em vez de prédios, em vez de torres, com não sei quantas famílias. Você imagina que cada uma daquelas famílias fosse uma casa para morar. O tamanho que seria São Paulo? Já é gigante. Imagina o tamanho daquilo lá se não tivesse verticalizado. Então isso são adaptações, gente. Isso são adaptações. Quem faz isso? Quem é capaz de fazer isso? Apenas o ser humano. Apenas o ser humano tem essa capacidade de estar no meio ambiente e transformar esse meio ambiente, adequar esse meio ambiente a condições que ele possa sobreviver e de preferência com qualidade de vida. Tudo isso, essa construção, mas aí a gente também tem a cultura, nós não podemos ficar só nesse lado. Tem a cultura do outro lado, tem uma cultura, a questão da arte, da música, do teatro, então, da pintura, da arquitetura, do paisagismo, tudo isso aí, essa construção humana se resume em cultura. O que diz mais aí? A palavra cultura significa cultura da terra ou cultura de uma pessoa letrada. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Que pode você ser cultivar a terra, o culto de alguém que tenha muito conhecimento. Em antropologia, aqui é que vai nos interessar mais aqui, em antropologia, cultura significa tudo que o ser humano produz ao construir sua existência, as práticas, as teorias, as instituições, os valores materiais e espirituais. A questão religiosa é uma questão cultural. A questão política, a forma da gente se comportar politicamente, também é uma questão cultural. Então nós temos toda essa produção humana, tudo que o ser humano faz, ele vai fazendo cultura. Como é que a gente consegue transmitir essa cultura para as outras gerações? Porque a gente não constrói a cultura e fica só para a gente passa para outras gerações. Aí é onde entra a questão do símbolo, a simbolizar. Ou seja, como é que eu faço, como é que a gente hoje aqui, eu estava dando uma aula para o 2º ano, falando de um filósofo Hegel, que viveu no final do século XVIII e início do século XIX. Como foi que chegou até a gente? Através do símbolo, da letra. Como é que a gente que chega até a gente as coisas dos antepassados? Isso é possível devido à simbologia, as coisas que vão sendo guardadas, o símbolo e vai tendo significados. A gente vai dando significados para aquela coisa não se acabar, para a coisa não morrer, tá? E ficar aí, enquanto as pessoas estiverem utilizando aquela simbologia, as pessoas vão entendendo. Entenderam, gente? Então, cultura é isso. Como é que a cultura é passada? Através do símbolo, através da simbologia. Então, a cultura, ela tem essa capacidade de transformação. Tá ok? Boa aula, bons estudos. Dá um ok nos comentários do vídeo para me saber quem está assistindo. E a atividade, a leitura da página 39, tá? Página 39, vamos fazer a leitura da página 39. Tem o que? Tem o capricho de ler, gente. Vamos ler, vamos estudar pra gente aprender. Aprender não dói. Estudar pode ser chato, mas é importante, tá bom? Pra gente realizar os sonhos que a gente tem, eles não vão cair do céu. Do céu, a única coisa que pode cair é um avião, um raio ou um meteoro. Outra coisa não cai não, tá? Não vai cair nada do céu não, tá ok? Boa sorte aí nos estudos.